Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de termodinâmica básica, nosso curso que trata especialmente de termodinâmica em regime de equilíbrio térmico ou sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, então durante a aula imediatamente anterior nós estávamos tratando sobre transferência de energia térmica, ou seja, em outras palavras, transferência de calor entre uma superfície e outra superfície de uma estrutura de um material sólido, certo? Então nós tratamos sobre transferência de calor ou transferência de energia térmica por meio da condução, pelo fenômeno da condução térmica. Muito bem, agora vamos continuar nosso curso de termodinâmica e apresentar inicialmente a experiência realizada, denominada equivalente mecânico, para determinar o equivalente mecânico da caloria. Então, foi realizada durante o início do desenvolvimento da termodinâmica, da ciência termodinâmica, em parceria com a engenharia mecânica que estava sendo desenvolvida, iniciada, física e a engenharia, então, de forma associada e em cooperação, realizaram tanto a construção da estrutura conceitual, analítica, matemática, algébrica, teórica, conceitual e matemática algébrica, quanto em cooperação com a engenharia foi possível então realizar uma série de experimentos, de trabalhos experimentais, com caráter experimental, de modo a obter resultados importantes no âmbito da fenomenologia, uma vez que a termodinâmica é uma área da ciência que trata diretamente de sistemas macroscópicos, sistemas compostos por um número que é da ordem ou múltiplo do número de Avogadro, ou seja, sempre a termodinâmica trata com sistemas macroscópicos, e mais uma vez sistemas macroscópicos estão relacionados a sistemas que possuem aproximadamente um mol de uma determinada substância ou um múltiplo de um mol. Muito bem, e um mol está associado à quantidade de 10 elevado a 23 partículas, certo? Isso é equivalente a 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão, ou seja, um número realmente elevado. Então a termodinâmica tem seus aspectos conceituais, seus aspectos matemáticos e seus aspectos experimentais de caráter fenomenológico e empírico. Muito bem, então aqui nós vamos determinar o equivalente da caloria, o equivalente mecânico da caloria. Fazendo uso das minhas notas de aula, em momento oportuno eu estarei apresentando uma lista de quais são os livros utilizados para a elaboração deste curso de termodinâmica. Vale informar que este curso, as aulas estão gravadas e disponibilizadas em uma playlist exibida no canal intitulado Professor Damião Meira e FPA Campus de Santarém, Instituto Federal do Pará Campus de Santarém. E além da playlist dedicada à termodinâmica, nós temos outras playlists dedicadas a métodos matemáticos e a outras áreas da física e da ciência. Muito bem. Então, aqui vamos inicialmente considerar um sistema de coordenadas unidimensional escolhido convenientemente. Vamos escolher aqui o eixo Z, certo? E um sistema de coordenadas cartesianas. Vamos também considerar aqui o campo gravitacional, a aceleração do campo gravitacional. Aqui um sistema de coordenadas bidimensional. Nós vamos destacar apenas a direção no eixo Z. E agora tentarei fazer um desenho, uma figura para ilustrar
essa atividade experimental realizada por Joule em cooperação com outros cientistas experimentais. Então, tentarei aqui fazer esse esquema. Muito bem, então aqui nós temos um aparato experimental termodinâmico, certo? Uma estrutura que contém, delimita, não é? Um recipiente que contém e delimita um determinado fluido. Esse recipiente a ele está acoplado um termômetro. Nós temos aqui temos um eixo aqui paralelo ao eixo Z, esse eixo com um determinado dispositivo com duas estruturas do tipo pás, aqui uma pá nesse lado e outra pá nesse lado, com uma determinada área, e então existe um rotor, e esse rotor está conectado via fio, aqui um fio, uma fiação adequada, com um determinado bloco, com uma estrutura sólida, aqui em forma de bloco, dotado de massa M subíndice S, ou seja, massa desse sólido. Muito bem, e nós temos aqui a massa do fluido associada. Existe uma massa do fluido, de um determinado fluido termodinâmico no interior desse recipiente, e esse recipiente é composto por paredes adiabáticas, e nós já estudamos em aulas anteriores. Parede adiabática é a parede que não permite, é uma parede tal que não é possível a transferência de energia térmica, certo? A transferência de calor da região interna do recipiente para a região externa do recipiente, ou o inverso, da região externa para a região interna do recipiente onde está contido o fluido. Então nós temos esse termômetro T, nós temos aqui o campo gravitacional. Esse sistema está submetido, influenciado, tanto o fluido quanto o recipiente e também a estrutura dotada do bloco sólido, no estado sólido dotado de massa M subíndice S, ou seja, massa do sólido. E aqui nós temos a massa do fluido, né? A massa do fluido termodinâmico. E então esse eixo gira essas pás, com esses braços aqui acoplados às pás, e então gera uma rotação desse sistema e, portanto, gera um atrito entre a massa, aqui a estrutura sólida das pás, e o fluido. E esse atrito então gera troca de energia térmica, e então gera o que nós chamamos de calor, e então consiste nessa associação entre a energia térmica, ou seja, o aumento de energia térmica do fluido termodinâmico gerado por essa energia de rotação desse sistema, gerando então um atrito entre o fluido e as pás do sistema, ou seja, essas peças, não é? Esse atrito então transfere a energia cinética de rotação desse sistema. Ela é transferida para a energia, por assim dizer, energia térmica de todo o fluido termodinâmico, e ocorre um eventual aumento de temperatura. Muito bem. Essa energia de rotação ela é gerada pela influência do campo gravitacional terrestre sobre essa estrutura sólida em formato de bloco, dotada de massa M subíndice S, ou seja, massa do sólido. Então a energia potencial gravitacional
né, a energia de interação do campo gravitacional terrestre, do centro de massa do planeta com o centro de massa desse bloco, transfere a energia de acoplamento gravitacional, né, a energia potencial gravitacional, que nada mais é uma energia potencial de acoplamento entre o centro de massa do planeta e o centro de massa desse bloco, é transferida para a energia de rotação, que por conseguinte e por consequência gera atrito e transforma mais uma vez em variação da energia, da média da energia cinética de translação das moléculas que compõem o fluido termodinâmico, gerando uma eventual variação de temperatura e, portanto, uma transferência de calor, uma transferência de energia térmica para o fluido termodinâmico. Então, os experimentos realizados sob supervisão de Joule, né, do grande cientista experimental Joule, com seus colaboradores, os cientistas e demais profissionais que trabalharam em parceria com Joule. Então, vamos aqui tentar resumir. Então, eles analisaram a variação da energia potencial gravitacional, aqui de forma bastante resumida, a massa do sólido multiplicado pelo módulo do vetor aceleração do campo gravitacional multiplicado por h, distância entre o solo e essa é o ponto onde está o centro de massa desse bloco. Então nós temos uma variação de energia potencial gravitacional associada, que é exatamente dada por massa do sólido, módulo do campo gravitacional, G, da aceleração do campo gravitacional, multiplicado por essa distância entre o solo e a posição onde está a massa do sólido inicialmente. Então essa massa é atraída e ao descer, aqui em virtude da atração do campo gravitacional, ela, mais uma vez, repetindo, gera uma rotação nesse rotor, que por sua vez gera a rotação, energia cinética de rotação para esse sistema com duas pás, com duas peças aqui com determinada área, e esse fenômeno então transmite essa energia cinética de rotação para a energia térmica e para o aumento do valor médio da energia cinética de translação das moléculas que compõem o fluido termodinâmico. E do ponto de vista da termodinâmica, nós devemos considerar aqui a variação de calor como a massa do fluido, o calor específico do fluido, variação de temperatura, considerando que esse fenômeno envolve variação de temperatura. E então nós temos massa do sólido, massa do fluido, variação da energia potencial gravitacional, que é transformada em quantidade de energia, variação de energia térmica para o fluido, aqui determinada simbolicamente como ΔQ, variação de calor. E então, os resultados experimentais são tais que uma caloria é aproximadamente igual a 4,186 Joule. Então, essa é a relação entre energia potencial gravitacional de acoplamento entre a massa do sólido e a massa do planeta Terra com a quantidade de calor ou mesmo quantidade de energia térmica transferida para o fluido termodinâmico contido neste recipiente, com paredes adiabáticas. Então, uma caloria é aproximadamente 4,186 Joule. Esse resultado é extremamente importante e útil para a termodinâmica e para as engenharias, tais como a engenharia mecânica, engenharia química, engenharia de materiais, entre outras. Então, este resultado é bastante relevante e é denominado de equivalente mecânico da caloria. Como associar energia potencial gravitacional estudada e analisada no âmbito da mecânica clássica com energia térmica estudada e analisada no âmbito da termodinâmica. Este resultado foi obtido de forma por métodos laboratoriais, métodos experimentais de caráter fenomenológico e empírico. Muito bem.
Agora vamos apresentar, vamos apagar esta faixa. Agora vamos analisar aqui a primeira lei da termodinâmica. Em aulas anteriores nós analisamos a lei zero da termodinâmica e apresentamos ao longo das aulas anteriores uma discussão razoavelmente coerente, por assim dizer, do ponto de vista conceitual e matemático, sobre a lei zero da termodinâmica, e agora vamos falar muito modestamente sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica pode ser expressa como a variação da energia interna do fluido termodinâmico, do sistema termodinâmico, mais a variação de trabalho termodinâmico, considerando que o sistema termodinâmico varia do estado termodinâmico inicial para um estado termodinâmico final. Isso é igual à variação de Q, ou seja, a variação de calor, ou mais rigorosamente a variação de energia térmica. Então esta expressão, denominada primeira lei da termodinâmica, nós podemos entender como a lei de conservação de energia aplicada à termodinâmica. Por que aplicada à termodinâmica? Pelo fato de que a lei de conservação de energia é estudada de forma mais minuciosa, com maior grau de acurácia, com maior grau de teor analítico e conceitual no âmbito da mecânica clássica, no âmbito da teoria clássica de campos, no âmbito da mecânica de Hamilton, da mecânica clássica de Hamilton, da mecânica clássica de Lagrange. E então aqui ela está adaptada, por assim dizer, à termodinâmica, considerando a variação de energia interna do sistema termodinâmico. Então, se somarmos a variação de energia interna do sistema termodinâmico mais a variação de trabalho realizado por um sistema externo sobre o sistema termodinâmico em questão, ou de forma inversa, do sistema termodinâmico em questão sobre o sistema externo, de modo que o sistema termodinâmico altere sua configuração de um estado inicial, de um estado termodinâmico inicial para um estado termodinâmico final. Isso deve ser rigorosamente igual à variação de calor, ou seja, a variação de energia térmica do referido sistema termodinâmico em questão. Então, aqui vamos tentar detalhadamente apresentar. ΔQ pode ser entendido como troca de energia térmica, certo? Como troca ou variação de energia térmica. Vamos considerar troca ou variação de energia térmica. E isso é denominado de quantidade de calor. É tradicionalmente utilizado o termo quantidade de calor para se referir à variação ou o fluxo, por assim dizer, a troca de energia térmica entre um sistema termodinâmico e outro sistema termodinâmico, ou entre um sistema termodinâmico e o meio externo, ou ainda entre o meio externo e o sistema termodinâmico. Aqui, ΔW, trabalho realizado, vamos definir como trabalho realizado, e ainda a variação de energia interna. Esse delta é subíndice INT,
Isso é a variação de energia interna do sistema termodinâmico. Muito bem, então o trabalho realizado pode ser o trabalho realizado a partir do sistema termodinâmico sobre um outro meio, no caso um meio externo, ou do meio externo sobre o sistema termodinâmico. Muito bem. Então, durante a próxima aula nós vamos nesse momento, para efeito de viabilização do nosso processo de gravação, sobre o qual nós temos um limite para tentar organizar melhor o arquivo, certo? Então, temos aí no máximo 22 ou 23 minutos, e então nós vamos encerrar por esse motivo a aula nesse ponto e retomaremos na aula imediatamente posterior, obviamente. Então, mais uma vez, esse curso de termodinâmica está sendo exibido em uma playlist no canal Professor Daniel Meira, IFPA Campus de Santarém, na plataforma do YouTube. E faz parte, este canal está associado às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvida por mim, professor Daniel Pedro Meira, em cooperação com outros servidores do Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém, e em cooperação técnico-científica, obviamente, com nossos discentes, nossos estudantes. Então, finalizamos a aula neste ponto, agradecemos a atenção e retomaremos dando continuidade e prosseguimento a esse conteúdo. Muito obrigado.